Boa noite mais uma vez. Então, gente, olhem só, nas nossas últimas aulas, nós tivemos a felicidade de falar um pouco sobre a construção do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, e a gente conseguiu ponderar quais são os elementos positivos, negativos, dentro dessa grande formação de saúde no Brasil. Inclusive, nós tivemos a possibilidade de ver até o papel do profissional de saúde dentro dessa característica, né? Como é que ele pode se posicionar? Como é que ele pode tentar resolver alguns problemas que habitualmente nos envolvem? A gente sabe que isso não é tão prático, não é tão fácil, porque nós hoje vivemos em um contexto de saúde que perde aquele conceito inicial de apenas ausência de doença e ganha um novo conceito, que é o equilíbrio social, mental e biológico, que é o conceito que nós vamos ter agora, provavelmente pelo resto do exercício das nossas profissões, tá? A partir de hoje, nós vamos sair um pouco daquela contextualização problemática e nós vamos ficar mais especificamente envolvidos no que está envolvido na saúde pública. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje, nós vamos falar ao longo do semestre de vários conceitos, de várias abordagens, mas hoje nós vamos falar sobre a epidemiologia. A epidemiologia, ela é uma ciência, né? É uma ferramenta muito utilizada na saúde pública. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar um pouco sobre o conceito de epidemiologia, de ler, ou até tem em sala de aula algum professor que já comentou a respeito disso com vocês. Mas eu quero que vocês esqueçam isso. Nós vamos fazer uma abordagem agora bem prática, bem fácil de entender. E se vocês tiverem alguma pergunta, só ligar o microfone e tentar falar pelo chat, que não tem problema nenhum, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim, professor. Sim, Sim. Perfeito. Então, olhem só. Ver. Perfeito. Vamos começar agora falando sobre o conceito básico do que é essa epidemiologia, que a gente escuta tanto falar na faculdade, escuta falar na rua, tanta gente na televisão falando de desenho epidemiológico, de padrão epidemiológico, principalmente agora na época da pandemia, se falou muito sobre isso, né? Mas se a gente for juntar tudo isso que estão falando de epidemiologia, a base conceitual, ela é igual para tudo. Olhem só, a epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. Nós falamos de um conceito geral, talvez tenha ficado uma dúvida na cabeça de alguém sobre o que a gente leu agora. Nós já vamos falar especificamente sobre isso. Mas antes disso, eu vou falar para vocês como a epidemiologia ela começou a ter uma abordagem muito mais significativa, muito mais presente. Há muitos séculos atrás, na Europa, houve um estudioso que ele percebeu que em uma cidade na Europa, a metade daquela cidade ela sofria, né, de muito vômito e diarreia. E ele percebeu, na verdade, que a outra metade da cidade não sofria, pelo menos não na mesma frequência que aquela outra metade sofria. E ele se perguntou, poxa, nós vivemos no mesmo clima, né? Temos os mesmos animais ali presentes, as pessoas convivem entre si, e o que será que pode estar causando esse problema nessas pessoas? Ele foi investigar e descobriu que a água que essa metade da cidade consumia não era a mesma água
que a outra metade consumia. E ele constatou que a água ela era contaminada e por isso adoecia as pessoas. Essa história parece ser muito pequena, gente, mas naquela época, entender que a água estava contaminada, que o processo de adoecimento podia estar relacionado ao ambiente onde o indivíduo está inserido, ele era muito complicado. E hoje isso é muito fácil para a gente. E esse estudo inicial foi o estudo que deu pontapé para isso que vocês acabaram de ler, tá? Que é o conceito de epidemiologia. Esse conceito em específico que hoje eu trouxe para vocês, ele é um conceito de 1995. Tem muito tempo atrás, gente, né? Tem praticamente 26 anos esse conceito. Isso não perdeu validade. Ainda podemos olhar para isso e ver como um real, tá? Vamos começar falando agora sobre o início do nosso conceito. Olha só, a epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes. Quando nós falamos em frequência, nós estamos falando em números, né? Nós estamos falando em quantidade. Então, por exemplo, hoje, se a gente fosse avaliar quantas pessoas já foram vacinadas com a vacina do coronavírus aqui em Belém. Já foram vacinadas 116 mil pessoas, o que equivale a 1,4% de toda a população do estado do Pará. Isso é uma frequência. Isso é um valor, é um quantitativo. Agora, outra pergunta importante é como ocorre a distribuição desse problema, né? Por exemplo, será que, por exemplo, a vacina ela está sendo aplicada de forma homogênea em todo o estado do Pará? Será que, por exemplo, o norte, o sul, o nordeste, será que todas as áreas do estado estão recebendo de maneira igualitária? Provavelmente não. Então, a distribuição vai avaliar como aqueles números se apresentam, se são concentrados ou se não são concentrados. A gente depois vai usar um exemplo que a gente vai poder ponderar isso muito bem. E o outro elemento são os determinantes. É uma pergunta que eu faço para vocês, eu não sei se vocês sabem me responder isso. Mas por que o estado do Pará foi o estado brasileiro que recebeu a menor quantidade de vacinas da Coronavac? Vocês sabem me dizer? Pela quantidade da população? Na verdade, eu vou lhe falar uma coisa, até eu hoje estou querendo entender por que isso aconteceu, né? Porque o Pará tem uma população maior do que outros estados e mesmo assim recebeu quantitativo menor. Então, a gente precisa entender que às vezes esses determinantes, eles são meio escondidos, eles são meio obscuros. Não são situações fáceis da gente analisar, fáceis da gente ver, né? Vamos puxar agora um exemplo dentro da saúde mental que vai ser melhor para a gente observar. Vocês já ouviram falar, gente, eu não sei se são só, eu acho que só tem, né, não tem, só são mulheres aqui hoje. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em depressão pós-parto? Sim. Sim. A depressão pós-parto... Já ouvi falar. Pois é, a depressão pós-parto, ela é considerada fisiológica por alguns autores. O que é que a gente quer dizer quando a gente fala que a depressão pós-parto, ela é fisiológica? Quer dizer que ela é tida como algo natural, frequente de ocorrer, tá? E aí a gente para e pensa assim, vocês já ouviram falar em depressão pós-parto? É um estado depressivo que a mãe passa logo após dar luz. E o grande segredo é o seguinte, vocês sabem me dizer se a depressão pós-parto ela só acontece com mulheres que estão abaixo da linha da pobreza?
Sim ou não? Acho que não. Será Não. que isso acontece com mulheres com mais de 35 anos? Não. Também acho que não, Não, né? não. Não. Então, o que é que a gente percebe? Quando a gente fala de frequência, nós estamos falando de um ocorrido que ocorre com tanta frequência que já é considerado fisiológico. Nós estamos falando de um problema que se distribui entre todos os grupos das mulheres, independente de idade, raça, né, independente de questão socioeconômica, ela está presente. Então, nós estamos falando de um problema numeroso e bem distribuído. E agora, se a gente for pensar nos determinantes, o que leva uma mulher a ter depressão pós-parto? O que é que vocês acham? Aí pode entrar essa situação que o senhor falou, né? A Qual? idade, por exemplo, classe Tá. social. Tá, agora vamos pensar nos fatores, por exemplo, estressores, tá? Eu vou dar uns exemplos para vocês. Eu acho que a autoestima é um dos maiores fatores Também, para depressão. também é um fator determinante. Vocês que estão aqui na sala de aula, vocês já têm filhos? Filho, filha? Sim. Sim, professor. Sim? Sim, Perfeito. professor. Talvez vocês se identifiquem com essa história, com esses exemplos que eu vou usar, tá bom? Então, olhem só, o que é que acontece? Vamos imaginar a Patrícia, a Nayara, a Maria, a Mainara, a Joana, seja lá quem for, vocês têm uma identificação social, né? Então, vamos imaginar, a Nayara, por exemplo, toda tarde ela vai para academia, né? Vai para academia de segunda a sábado, à tarde ela vai fazer dança de salão, e dia de sábado ela gosta de sair, ir no cinema para poder relaxar. Isso é o padrão, é a identidade dela, né? Ela se identifica por tudo que ela faz na sociedade. E vamos imaginar que a Nayara, ela engravidou, né? E aí, o que é que acontece? No início, né, a gravidez, acho que vocês talvez já tenham percebido isso, ela é muito, como é que eu posso dizer para vocês? Ela é vista muitas vezes de uma maneira muito fantasiosa, né? Olha, a mulher tá grávida, Verdade. tem um bebê, que lindo. É lindo, gente. É lindo, é uma maravilha. Eu não sou pai, mas tenho um grande sonho de ser. Se Deus quiser, esse ano nós vamos providenciar um filho. Mas o que é que eu digo para vocês? A gravidez, ela envolve muita coisa também que não é tão agradável. No início, a mulher vai formando aquela barriguinha, né? Olha, que legal. Com o tempo, a coluna vai doer, as pernas vão doer, vão aumentar de tamanho, né? Os seios podem mudar a forma. Isso já vai modificando o padrão de autoimagem que aquela mulher tem. E eu pergunto para vocês, uma mulher que está grávida hoje, que vai ter filho hoje, a responsabilidade é exclusiva dela de cuidar do filho? De prover as coisas para o filho? Não. Mas, infelizmente, pela sociedade que nós temos machista, o homem perde o papel que ele tem dentro desse processo, que é o papel de esposo, o papel de amigo, o papel de pai, né? Porque toda vez que a criança chora de madrugada, obrigatoriamente tem que ser a mãe que tem que levantar, porque criança não chora só de fome, não é verdade? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Mulher passou por uma cesariana, ela tem uma cicatriz ali, ela tem uma lembrança pro resto da vida daquele processo. O corpo ainda não voltou ao normal. E o que é que acontece? O companheiro, ele muitas vezes fecha os olhos para a esposa e ele tem encantado por quem? Tem encantado pelo filho, pela filha, né? A mulher, ela sente isso. Assim como o homem, às vezes ele sente a mulher muito mais próxima da criança. Sabe o que é que acontece?
Quando a mulher está gestante, e vocês que já tiveram filhos provavelmente sabem disso, que vão fazer as visitas domésticas lá, familiar vai visitar, as pessoas levam presente para quem, gente? O bebê. Bebê. Eu nunca Nem vi pergunta uma se a mãe tá mãe bem. receber presente, né? Eu até fiquei eu tenho até uma amiga que eu vou visitar agora que teve bebê, que eu tô até pensando nisso. As pessoas chegam, elas querem ver o bebê, né? Levam presente para o bebê e muitas pessoas ainda querem criticar a mãe. Olha, tu tá vestindo essa roupa. Olha, tu ainda não conseguiu dormir. Olha, por que tu não faz isso? Olha, por que tu não faz aquilo? E a mulher vai, ó. E o que ela ganha no final dessa história toda? A sogra dela chega para ela e fala assim: olha, eu vou passar essa semana aqui na tua casa para te ensinar a cuidar da criança, né? Então a mulher, ela é desconstruída na sua identidade, né? E aí depois as pessoas perguntam por que que a depressão pós-parto é considerada fisiológica, normal. Gente, será que a gente tivesse um olhar mais sensível, a gente não poderia modificar essa situação? Com certeza, professor. Porque existem mulheres hoje que com depressão pós-parto que cometem o suicídio, que matam o próprio bebê. Vocês podem ver na mídia, podem procurar casos como esse, isso acontece. Talvez, se a gente tivesse um olhar mais sensível para aquela mulher, se o companheiro ou até mesmo a Porque fica aquela companheira sensação de abandono, né? de abandono, ela não se identifica mais, né? Então, olha, uma vez, É. diga. Eu posso contar um relato aqui próximo de Claro, casa? claro, fique à vontade. Tá. Nós tínhamos aqui uma conhecida que ela, quando jovem, ela era muito bonita, uma moça muito bonita. E ela se Certo. envolveu com uma pessoa que a engravidou. Uhum. Quando ela teve esse bebê, ele abandonou ela e ela foi morar com os pais, só que os pais não queriam ela com o bebê em casa, né? Só Sim. que como ela não tinha para onde ir, quando ela ganhou o bebê, ela ficou na casa dos pais. Então ela passava muitas humilhações no período de que ela estava pós-parto, né? Sim. Com isso, professor, ela surtou, ela endoidou e até hoje essa moça anda pelas ruas louca. Às vezes ela anda nua, aí ela Caramba. deixou a criança, né? Os avós acabaram tendo que criar Sim. e ainda mais, além de criar a criança, eles sofrem com esse transtorno que ela adquiriu, porque ela teve uma depressão pós-parto e E deve se ela culpar, né, enlouqueceu. Amanda? Exatamente. E aí ela enlouqueceu até hoje. Ela anda aqui pelo bairro da Cabanagem. Inclusive, faz tempo que eu não a vejo, não sei nem se ela ainda está viva. Mas ela Entendi. andava, ela falava, andava falando, então tinha tempo que ela estava terrível de crise. Foi por consequência do pós-parto. Pois é. E aí a gente se pergunta o seguinte: como é que uma situação como essa ela pode ser vista como fisiológica? Como é que a gente pode entender como normal a mulher ter que obrigatoriamente passar por situações como essa, né? Isso nos mostra, gente, que os nossos olhares, eles precisam ser menos julgadores e mais atenciosos, né? A gente precisa ter uma atenção muito grande dentro dessa perspectiva. Porque, por exemplo, quando a gente fala de determinante, vocês viram que eu falei para vocês, o determinante nem sempre é muito claro, né? Porque você olha para a mulher e fala assim: olha, que legal, a mulher tem um marido que respeita ela, que tem, olha, ela mora numa casa legal, né? A mãe dela é bacana, o marido ajustou todo o quarto da criança, falou para ela que ela nem precisa mais trabalhar na vida, que ele vai sustentar ela. Tem gente que fala para si o seguinte: ah, eu queria uma oportunidade dessa. Ah, eu queria isso, queria aquilo. Mas quem vive a situação é muito complicado, né? É uma situação onde você precisa realmente ter um olhar muito bem fundamentado para explicar. E eu pergunto para vocês, será que o psicólogo, a psicóloga não vão exercer esse olhar diferenciado para o resto da vida, dentro da sua clínica, dentro da sua atuação profissional? Claro que sim. Porque esse é o grande segredo desse profissional.
é tentar observar tudo de uma maneira muito mais próxima da realidade. Diga, Mainara, você quer falar alguma coisa? Professor, só para acrescentar, assim, eu lembro que a minha mãe, ela falava para gente, ela sofreu muito no hospital com a TV. Eu não estou ouvindo muito bem, Mainara. Só tente falar mais um pouquinho perto do microfone. Você está ouvindo agora? Estou um pouco melhor. Porque, assim, a minha mãe, ela passa essa experiência que ela teve, horrível, né? No Sim. hospital, as enfermeiras falavam para ela assim mesmo, na hora de idade não estava reclamando, né? Então ela sofreu abuso durante o parto. Então a gente vê essa cultura horrível, até no meio das mulheres. Exato. É muito ruim. E olha, isso que você falou é uma situação que fez eu lembrar, né, de uma outra coisa que aconteceu agora essa semana, que chamou muito a minha atenção, né? O meu avô, o pai da minha mãe, ele tem um câncer de pele aqui no rosto, perto da orelha. Ele vai fazer uma cirurgia no filoiola. Como ele é homem, vai ficar na enfermaria, o recomendado é que exista um acompanhante do sexo masculino para ficar, né? E aí, com essa minha dinâmica de trabalho, eu não consigo ficar com ele 24 horas, né? Então, a minha tia perguntou para ele, para o médico que ele foi consultar, se teria a possibilidade dela ficar com ele, né, enquanto eu não tiver. Vocês sabem o que é que o médico falou? Ele falou que é muito perigoso uma mulher ficar numa enfermaria cheia de homens, porque os homens podem fazer o que bem entender com ela. Então, ele não recomendaria ela ficar lá dentro. Gente, isso é um absurdo, cara. E isso sei lá, eu não sei nem dizer o que isso é, né? Mas quando a gente coloca a situação da depressão pós-parto, que é algo que, na minha opinião, poderia ser reduzido em 90% dos casos, né? A gente se depara com essas situações de discurso, na minha opinião, um discurso de violência, de desrespeito, né? Um discurso machista, autoritário, mas que infelizmente nos envolve ainda de uma maneira tão presente. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Perfeito, então vou só passar aqui. Olhem só, gente, aqui nós temos esses conceitos que nós falamos anteriormente e eu vou ler para vocês. Olhem só, a frequência e a distribuição. A epidemiologia preocupa-se com a frequência e o padrão dos eventos relacionados com o processo saúde e doença na população. A frequência inclui não só o número desses eventos, mas também as taxas ou riscos de doença nessa população, né? Já os determinantes, eles, né, são fatores que influenciam na ocorrência de eventos relacionados ao processo saúde e doença. Olha uma coisa interessante, gente. Um determinante, que nós já falamos o que é aquele elemento que pode levar uma pessoa a adoecer, ele nem sempre vai ser o mesmo ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, se a gente falasse hoje sobre a depressão, né? Será que os fatores que levam as pessoas à depressão hoje em dia são os mesmos que levavam as pessoas à depressão há 70 anos atrás? O que é que vocês acham? Eu acho que não, professor. A maioria não, né? Nós temos uma nova dinâmica social, marcada pela violência, pela busca absurda por dinheiro, né? O trabalho que começou a ter uma parte tão grandiosa da nossa vida, né? As pessoas agora estão vivendo para trabalhar, né? Não conseguem mais viver tendo os prazeres da vida. Verdade. Né? É uma dinâmica que a gente está falando de 70 anos. Há 70 anos atrás, a depressão tinha determinantes
que não existiam hoje em dia. Mas será que a gente pode falar de um outro problema, ou de uma outra doença, que em um tempo menor já se modificou? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês, já que aqui estão todas mulheres, né? Olhem só. Há alguns anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, a candidíase, ela era considerada uma doença sexualmente transmissível, tá? E a candidíase, ela era marcada por um conjunto de sintomas que envolvia o corrimento vaginal e o prurido vaginal, ou seja, uma coceira muito intensa. Então, tipo, as mulheres ficavam desesperadas, era uma coceira assim, né, que perturbava a vida delas. Em poucos anos, menos de 10 anos, a candidíase, ela começou a se ter um novo perfil entre as mulheres. Como a mulher hoje em dia ela tem uma nova atribuição social, ela sai para trabalhar, ela passa às vezes o dia inteiro com uma calça apertada, né, com a mesma calcinha, ela se põe em uma possibilidade maior de sofrer de candidíase. Hoje em dia a candidíase não é mais considerada uma doença sexualmente transmissível. E especula-se que a mulher ela vai sofrer de candidíase pelo menos uma vez na vida. Tem mulheres que têm uma vez por ano, uma vez por semestre. E olha que coisa interessante. Hoje, a candidíase, além de se fazer presente através do prurido intenso, né? E, por exemplo, do corrimento, ela trouxe novos 3 comportamentos para a mulher, que muitas mulheres ainda não sabem disso, que são os seguintes: mulheres que têm dificuldade para dormir à noite, que tinham um sono tranquilo, agora estão tendo dificuldade para dormir, mulheres que estão tendo uma TPM muito mais intensa, e mulheres que estão tendo dificuldade de ir ao banheiro evacuar. Estão, por exemplo, com prisão de ventre. Vocês sabiam que isso pode estar associado à candidíase? Isso é uma coisa, gente, que as pessoas muitas vezes não sabem, né? É um comportamento novo da doença, com determinantes novos, que mudaram há pouco tempo. Há menos de 10 anos isso mudou. Isso nos mostra como é que nós vamos ter um olhar tão congelado para alguns problemas. Como é que a gente vai olhar para uma pessoa, porque vocês sabem que isso acontecia antigamente, até hoje acontece, de pessoas que olham para um portador de depressão e falam assim: ei, fica feliz, dá um sorriso, cara. Como se fosse uma escolha do indivíduo adoecer, ficar depressivo, né? Então, a gente não pode olhar para o indivíduo sem ver o que há por trás. Toda a dinâmica existente no adoecimento, né? É por isso que a gente deve avaliar em saúde mental elementos que nem às vezes estão tão claros, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas às vezes aquele cliente, aquele paciente que está lá na clínica, está no seu processo terapêutico, né? O profissional, ele vai recuperar lá da infância dele, lá de um período da vida, acontecimentos que vão trazer sentido para ele, para que ele possa, né, se situar melhor sobre aquela situação. Já diziam, né, muitas até hoje falam, né, que a terapia ela é importante para a gente se autoconhecer, né? A terapia não é algo destinado, entre aspas, a loucos, né? Ela ajuda a gente na identificação dos elementos que fazem parte do nosso cotidiano que nos afetam de alguma forma. E eu peço uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês estão no 4º semestre agora, mas a pergunta que eu quero dizer a vocês: vocês já estão exercitando os olhos de vocês para isso que eu acabei de falar?
Será que vocês já conseguem olhar para uma situação e tentar observar o que há por trás daquilo tudo? Sim ou não? Sim. Sim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Parece brincadeira, mas não é. Todo mundo aqui tá ligado no Big Brother, como a gente falou ainda agora, né? Então tá todo mundo aí ansioso, tá todo mundo querendo ver alguns eliminados. E eu pergunto para vocês gostam da Lumena no Big Brother? Professor, eu não assisto. Não assiste. Outros não gostam, outros querem que a Carol Conká saia. Professor, eu lhe confesso que quando eu comecei a assistir, devido a ela ser eu já ia... O meu intuito era em ter uma torcida por ela, né? Inicialmente. Sim. Mas quando eu vi algumas atitudes no programa, principalmente ela reprovando aquela brincadeira lá dos meninos e tal, eu fiquei assim, eu não acredito, eu fiquei assim, indignada, eu não acreditei que aquela pessoa poderia ser uma psicóloga, de verdade. Eu acho assim que não tem assim nenhum tipo de perfil, e conforme os outros posicionamentos dela, exatamente, conforme os outros posicionamentos dela no Big Brother, aí que eu fiquei com uma repulsa assim contra ela, e de verdade, eu sei lá. Alguém pode falar? Pode falar. Não, a Patrícia tá falando dessa moça, o que é que ela falou? Não, ela foi uma pessoa que foi muito infeliz em comentários e ações em todo o processo do programa. Mas por que eu digo isso para vocês? Porque eu quero chegar num ponto que é importante. Patrícia, né? Foi a Patrícia que falou agora, né? Disso tudo, né? Imagina só, Patrícia, você formada, você é a psicóloga mais famosa do Brasil, né? E você tá lá, e agora você recebe uma ligação, a Lumena acabou de sair do Big Brother, e ela precisa da sua ajuda, né? Você acha que você consegue ser imparcial nesse momento? Ou você acha que você vai falar assim, eu não quero ver essa mulher nem pintada de ouro na minha frente? Não, inclusive que eu ia até falar, e a Mayanara falou aí, eu parei. Eu ia dizer assim, que eu queria muito poder conversar com ela, porque é muito fácil julgar. É muito fácil a gente olhar, ver de fora, né? E não se colocar ali no lugar da pessoa. É muito fácil. Na verdade, todo mundo julga, né? A primeira coisa é o julgamento. Mas a gente também tem que se colocar no lugar da pessoa. E sim, professor, com certeza, se eu pudesse ter uma oportunidade como psicólogo em conversar com ela, eu com certeza faria isso. Eu iria excluir pelas atitudes dela no programa, entendeu? Pois é. Esse exemplo do Big Brother eu dei, e algumas pessoas não assistem, como falaram aqui no chat, né? Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é para vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Eu vou perguntar para vocês, o que leva um homem a abusar sexualmente de crianças? Vocês conseguem justificar isso de alguma maneira? Pode ser transtorno, misericórdia. Será que o seu olhar, se nesse momento tivesse um homem que realiza essa atitude, estivesse na sua frente, ele consegue ser imparcial? Será que você consegue exercer em 100% o seu profissionalismo? Será que você está interessada em querer entender o que levou ele a adotar esse comportamento? Ou será que é mais fácil você falar, mata, joga na prisão, né? Não quero saber, vai pagar pelo que fez? Eu não estou dizendo que eu sou a favor, que eu quero proteger, que eu não quero colocar na prisão. Eu só quero mostrar que, principalmente, algumas profissões, e a de vocês também faz parte disso, elas querem tentar aproximar o indivíduo, principalmente avaliar o comportamento dentro das experiências de vida, né? E quando eu digo para vocês, será que os olhos de vocês já estão sendo treinados para isso? É que vocês precisam entender que a profissão ela vai exigir um potencial muito grande da gente
Neutralidade, né, professor? Pois é, neutralidade em saber lidar com uma situação como essa, né? Porque não pensem vocês que vocês vão abrir uma clínica, que no hospital vocês só vão encontrar pessoas que estão, não, eu estou ansioso porque eu vou fazer uma cirurgia. Não, gente. Vocês vão se deparar com situações que vão exigir muito de vocês, né? Que vão exigir uma destreza, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, tá bom? Vamos continuar aqui. Qualquer pergunta, a gente só falar, tá? Olhem só. E aí, quando a gente fala sobre essa compreensão do conceito de epidemiologia, tem uma palavra aqui em negrito chamado epidemiologista. O epidemiologista, ele é o profissional que trabalha dentro dessa interpretação, que trabalha investigando um agravo, né? Que trabalha, por exemplo, fazendo uma hipótese para algum acontecimento, né? Que vai, de alguma forma, procurar justificar determinado ocorrido. Esse epidemiologista, ele pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, um biomédico, um enfermeiro, pode ser um psicólogo. Então, vários profissionais podem assumir um cargo de epidemiologista. E olha que coisa interessante. Quando a gente fala dessas funções, vamos ver aqui as principais que nós temos, né? Primeiro, investigar o agravo na população, né? Como será que ocorre a frequência, a distribuição de determinada doença, né? Então, gente, só para vocês terem ideia, até hoje as pessoas querem entender um pouco como é que a Covid-19 ela está se comportando. Sabe por quê? Como é que uma senhora de 95 anos, né, que tem apenas um pedaço do pulmão, tem Covid e sai bem do hospital? Aí aquele indivíduo de 30 anos que é atleta, tem um condicionamento físico muito bom, morre de Covid-19. A gente ainda está tentando entender isso daí. E são os epidemiologistas que estão procurando entender esse processo. Tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Um adolescente hoje e uma criança podem ter depressão? Sim ou não? Sim. Sim. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, gente, o que será que está levando uma criança e um adolescente à depressão, né? Eu acho desde a alimentação até um fator social mesmo, professor. Acho que Perfeito. tudo. Perfeito. Você falou elementos muito importantes aí, tá? O adolescente, ele passa por um critério social muito avaliativo, né? Como a mãe Nara disse também, os traumas que se vivenciam nessa fase, né? Nós temos, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, uma grande parte dos adolescentes, eles relatam, né, que eles realizam algumas atividades cotidianas por causa da vontade dos pais. Então, por exemplo, o sonho da mãe era ser bailarina. Ela pega a filha, coloca no balé, né? Ah, o sonho da mãe era tal coisa. Pega o filho, pega a filha e coloca para realizar. Isso que eu falei para vocês, que os adolescentes relatam que a maioria das atividades elas fazem por causa dos pais, isso é uma informação, é o que está escrito aqui no nosso slide. Essa informação gera um dado para a gente. Qual é o dado? É que muitos adolescentes e crianças realizam atividades sem serem de alto prazer. Fazem justamente para agradar os pais. Pergunto para vocês se é verdade ou é mentira, gente? Isso é verdade. É verdade. Verdade, né? É menino jogando bola porque o sonho do pai é ver o filho ser jogador de futebol. Aqui em casa,
O que é que acontece Meu aí, teu esposo filho? tinha o sonho de ser jogador de futebol. Aí, como Sim. ele não teve incentivo do pai, hoje ele faz de tudo para que o meu filho siga esse caminho. Só que eu já percebi que, tipo assim, que o meu filho vai mais por esporte, mais por brincar. Mas não que ele veja como uma profissão. Já o pai vê como uma profissão, entendeu? Certo. E me diz uma coisa, ele faz escolinha, o pai tá lá em cima, sempre, né? Exatamente. O pai que leva, e aonde, tipo assim, vai ter tal campeonato, o pai quer estar. É assim. E teu filho, E para ele só passa de uma diversão. e o teu filho, ele é paysandu ou ele é remista? Infelizmente, ele é paysandu. Ah, então começou certo. Graças a Deus já tá no caminho certo, então. Porque o pai Caminho dele certo. mas... Certíssimo. Certíssimo, graças a Deus. Pelo menos o pai acertou nisso. Olhem só, falar uma coisa para vocês. Isso é um exemplo para a gente ver que isso está muito próximo. Mas sabe uma coisa que é interessante? A criança, ela precisa estudar, né? Estuda porque os pais, né, condicionam aquela educação tradicional, né? Tem que estudar ciência, matemática. Pai, eu quero ser artista. Não, que artista? Não existe isso, né? Ah, eu quero viver. Não, é isso. Estuda. E quando você faz o vestibular, muitos pais já falam para você: olha, vai fazer ou direito, ou engenharia, ou medicina. Não, eu e a tua mãe, nós temos uma construtora. Então, vai fazer engenharia ou arquitetura. Eles condicionam isso ao indivíduo, né? É a famosa identificação projetiva. Você pega seus valores e projeta no indivíduo. O que é que ele faz? Ele cursa, né? Ele vai ser um indivíduo feliz na profissão dele? Será que ele vai desenvolver aquilo por amor? Não. Aí quando chega alguns anos, vem aquela famosa crise existencial. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo? Né? E eu pergunto para vocês, quando um jovem, né, que o pai e a mãe tem, por exemplo, um escritório de advocacia, ele olha e fala assim: eu quero fazer letras, né? Tipo, ele está indo para outro ramo. As pessoas falam que esse garoto é doido, né? Olha a oportunidade que ele está perdendo. Já tem tudo feito, só era fazer estudar, já tinha até o escritório. As coisas não são assim, gente. A gente não tem que fazer as coisas só por dinheiro. A gente não tem que fazer as coisas porque os nossos pais querem que a gente faça isso. Quando nós viramos adultos, ou até mesmo no final da adolescência, a gente percebe que nem... Olha, gente, por favor, não leve a mal o que eu vou falar, tá? Mas a gente percebe que nem tudo que pai e mãe falam são benéficos. Às vezes os pais querem aprisionar vocês bem perto deles. E a gente precisa, sim, ter voos livres para poder alcançar o que a gente quer. Tá bom? Vou passar aqui os slides, tá? Por favor, não vejam isso de maneira errada que eu falei, tá? Pode ser até inconscientemente, né, professor? Isso, com certeza. Pode ser até inconscientemente. E, gente, nós precisamos entender que nós temos uma característica que é a gregária, convivência de maneira coletiva. Mas nós também temos que ter a potencialização de agir individualmente, né? Tem pessoas hoje em dia que são casadas, têm filhos, e às vezes elas precisam trocar a cor da parede de casa. Ligam para o pai e para a mãe. Olha, como a cor que você acha que vai ficar legal aqui? Tudo bem. Às vezes as pessoas olham isso de uma maneira muito interessante. Mas quando isso vira uma dependência total, isso é muito complicado. É muito complicado, de verdade. Acho que eu passo por isso, professor. Mas você passa com mãe e pai ou com seus filhos? Com a minha mãe. Eu me acho muito dependente dela. Para tudo. Para viajar, ela tem que ir comigo. Para tudo, sabe? Sou muito dependente. Pois é. E aí, Nayara, o que é que acontece? A gente tem que entender que o indivíduo, a gente não está pedindo para ele quebrar o vínculo familiar dele. A gente só sabe que ele tem o direito de fazer escolhas altruístas. Ele tem que ser corajoso. Vou dar um exemplo para vocês.
o meu pai, ele é farmacêutico. Meu pai se formou na UFPA, eu tinha 4 anos de idade. Já era nascido, né? Já era relativamente, tenho uma recordação desse momento. E o meu pai, antes disso, trabalhava numa loja de construção, estudou, né? Procurou, né, fazer alguns concursos públicos e ele, graças a Deus, passou em concursos muito importantes. Passou no Ministério da Saúde, passou na CESPA, e ele pôde, né, concretizar a vida dele. Mas por ter tido um crescimento profissional um pouco mais tardio, ele se limitou em relação a comprar um carro, em relação à casa, a viajar para fora do estado, né? Então ele sempre foi muito resguardado com isso. Meu pai sempre passou isso para mim e para minha irmã. Olha, o dia que você for comprar um carro, veja muito bem isso. Compre um carro que o valor, a parcela pode ficar em tantos por cento. Ele sempre foi muito calculista, né? Isso é interessante para ele. Mas quando eu casei, que eu noivei, na verdade, eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim, amor, a gente já estava planejando ter um apartamento próprio, né, para a gente se mudar, menor, né, só somos nós dois. Ela falou, vamos casar, a gente faz a nossa festa de casamento e vamos trocar o nosso carro, né? Isso, se eu estivesse muito agregado ainda ao pensamento do meu pai, eu nunca faria isso. Eu nunca teria comprado um apartamento, pagado um casamento e comprado um carro. Falei, isso é uma loucura, gente. Eu não vou dar conta de pagar tudo isso. Porque eu ia ser tão protegido, tão resguardado quanto ele. A minha professor, diga, Nera. Sabe que é engraçado que isso não é só da minha parte, também é da parte dela, entendeu? Sim. Tem certas coisas que ela só faz, tipo aqui em casa, aquele exemplo que o senhor deu. Ela só mexe nas coisas se eu, tipo, falar que gostei, que tá bacana, entendeu? Sim. Sim. Pois é, e aí eu digo o seguinte, eu me lembro até hoje que a minha esposa riu para mim e falou uma frase que eu nunca vou esquecer essa frase. Ela falou assim, amor, pobre só presta doido, então bora fazer tudo. Aí eu falei para ela assim, então bora, né? E graças a Deus, gente, deu tudo certo. Ser corajoso nos permite ter força e independência, tá? Então vamos continuar aqui, gente. Passa aqui o slide. Olha, por favor, viu? Isso aqui é só para a gente avaliar um pouco, né? Um pouco das nossas vivências, de tudo, não é para a gente ficar muito preocupado, né? Com a relação familiar, isso daí já é outra coisa para a gente pensar depois, tá bom? Olhem só, gente, a epidemiologia, ela pode ser dividida tradicionalmente de 2 formas, né? Então, nós temos aqui a epidemiologia na nossa frente, ela pode ser dividida em parte descritiva e pode ser também uma parte analítica. O que ela quer dizer? A parte descritiva, ela só significa a caracterização daquilo que a gente vê. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa sala de aula ela está lotada. Nós temos aqui 30 indivíduos do sexo feminino e temos 10 indivíduos do sexo masculino. Dessas 30 pessoas do sexo feminino, 15 estão com depressão. Só estou descrevendo o que eu estou vendo. Quando eu falo da parte analítica, significa dizer que eu vou tentar explicar. Eu vou tentar ver por que daquilo está ocorrendo. Aí sim, eu vou tentar ter uma hipótese. Por que será que aqui 10 mulheres estão com depressão, nenhum homem está com depressão? O que será que está acontecendo? Aí sim, eu vou testar minhas hipóteses, tá? Gente, para vocês que querem acabar a graduação e fazer uma residência, muita gente quer, não sei se vocês querem, tem gente que às vezes quer sair, fazer um concurso público.
Isso que eu falei para vocês agora... Eu quero. Pois é, isso que aconteceu agora... Eu quero fazer mais. Isso que eu falei para vocês aparece com muita frequência nessas provas, né? O problema é que quando a gente fala de epidemiologia, as pessoas habitualmente falam de muitos conceitos que muitas vezes se perdem. E é muito interessante quando a gente fala, usando esses exemplos do cotidiano, né? Quando a gente falou da depressão pós-parto, né? Que muitas vezes a gente não vê o que leva a mulher à depressão, mas aquele determinante ele existe. Quando a gente falou, por exemplo, da dependência ainda familiar, né? Que a gente às vezes tenta entender um processo lá na fase adulta que ocorreu lá atrás, um determinante passado, né? Mas olhem só, vamos continuar aqui, que nós vamos falar de uma coisa agora curiosa. É uma teoria na área da epidemiologia chamada de ponta do iceberg, né? E a gente se pergunta assim, ponta do iceberg, né? Eu não sei, né, se vocês todos têm conhecimento, vocês todas têm conhecimento do que é um iceberg. Mas o iceberg é um bloco de gelo que fica no mar, né? Quando a gente olha do barco iceberg, a gente só vê a ponta do iceberg, que corresponde a 10%, a 5% do tamanho total do iceberg, né? Então, olhem só, se a gente for para a imagem, vou mostrar aqui para vocês uma imagem, olhem só, essa parte toda cinza, ela é como se fosse um grande bloco de gelo. E aqui em cima, onde está escrito casos conhecidos, né, é a ponta do iceberg. O que significa dizer isso? Que na epidemiologia, muitas doenças que têm uma grande significância na nossa sociedade, os casos que nós temos diagnosticados, notificados e conhecidos, na maioria das vezes, é um quantitativo muito pequeno em relação a todos os doentes da nossa sociedade. Pergunto para vocês, gente, tem ou não tem muitas pessoas que estão sofrendo de depressão agora e ninguém sabe? Pessoas que nem sabem que tem depressão. Tem. Claro Sim. que tem. Verdade. Será que quantas pessoas hoje em Belém não estão com câncer e não sabem disso? Vão descobrir, às vezes, quando é tarde demais, quando o câncer já está mais avançado. Então, essa teoria, gente, chama a nossa atenção pela gravidade do que ela nos representa, né? Então, a gente para e pensa assim, se a depressão, ela já é considerada um mal do século, se a depressão já é tudo o que é pelos casos conhecidos, imaginem o dimensionamento dos casos desconhecidos, né? Então, gente, a gente olha para isso, até, né, reflete, pensa assim, professor, como é que a gente vai mudar isso, professor? Né? É muito problema escondido, que não é diagnosticado, que não tem sintoma. A gente está lidando com uma margem muito pequena. Estamos, gente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O serviço de saúde, ele já está no limite. Ele só consegue identificar isso. E isso nos mostra como a saúde, ela precisa ter mais investimento, ela precisa ser aprimorada, a gente precisa ter mais profissional de saúde, a gente precisa ter uma dinâmica social muito melhor em relação a unidade de saúde, unidade hospitalar, entre outros. E vocês sabem que nós, eu e vocês, provavelmente nós vamos morrer e não vamos ver a mudança desse cenário. A gente ainda vai ter uma ponta do iceberg muito pequena. Tá bom? Todo mundo entendeu essa teoria? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então eu vou passar. Olhem só, gente. Devido ao seu caráter eminentemente observacional, a lógica
da moderna epidemiologia, ela estrutura-se em torno de um conceito fundamental, que é o risco e o fator de risco, tá? Vamos ver o que cada um deles é, tá bom? Bom, o risco. O risco, gente, nada mais é do que a possibilidade que você tem de adoecer, né? Já o fator de risco, ele é representado por todos os elementos que podem levar você ao risco. Vamos dar um exemplo aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo que tem câncer de pulmão é fumante? Sim ou não? Não. Não. A grande maioria, né, das pessoas que têm câncer de pulmão são fumantes, mas nem todos são. Então, olhem só. O tabagismo, ele é um fator de risco para o risco que é o câncer de pulmão. Então, o risco sempre está relacionado à doença, tá? E o fator de risco sempre está relacionado a tudo que pode levar ele ao adoecimento. Professor, mas eu só consigo pensar no tabagismo por câncer de pulmão. Não, gente. Tem fator genético, tem tabagismo, tem o elemento da poluição ambiental, tem o fator do tipo de trabalho que esse indivíduo ele desenvolve, que pode aspirar, né, alguns gases nocivos à saúde. Então, todos esses são fatores de risco para o câncer de pulmão, né? E quando nós falamos do adoecimento mental, como um todo, seja ele qual for, nós conseguimos pontuar vários fatores de risco. A violência social, o desemprego, né? Os traumas, os abusos, né? Os atos discriminatórios. Tudo isso leva o indivíduo a uma potencialidade de desenvolver. Lembrem-se de uma teoria chamada de teoria do estresse diátese, que é a nossa teoria do adoecimento mental. O indivíduo, quando ele adoece mentalmente, ele tem dois fatores, o fator biológico e o fator social, que junto ajudam ele a adoecer. Algumas vezes, o fator social ele é bem maior do que o fator biológico. Às vezes, o fator biológico, como um trauma, um tumor, ele é muito maior do que um fator social. Mas eles sempre estão juntos dentro desse processo de adoecimento. Por mais que em um nível muito insignificante, mas ele está presente, tá? Então, gente, isso é importante para a gente entender como, dentro da nossa abordagem epidemiológica do adoecimento mental, a gente deve olhar para o indivíduo dentro da sua característica biológica, lógico, né? Será que ele sofre muito de enxaqueca? Ele pode ter uma hipertrofia do córtex cerebral, né? E o outro é vê-lo socialmente, né? Como eu digo para vocês, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram o ano retrasado, quando surgiu aquele termo sugar lady, que era para as mulheres que eram sustentadas por homens ricos? Vocês lembram disso? Sim ou não? Eu não. Não? Eu vou dizer para vocês. Esse termo surgiu para conceituar algumas mulheres que elas ganhavam presentes muito caros, eram sustentadas por homens em troca da companhia, né, delas. Atividade sexual, companhia e jantares. Isso não era mais visto como prostituição. O cara não estava simplesmente pagando para ter relação sexual. Ele está sustentando a mulher dentro daquele princípio. E uma vez, gente, eu estava vendo uma entrevista com uma mulher que trabalhava com isso. E aí, acho que foi até no Fantástico, se eu não me engano. E aí, o repórter perguntou para ela, o que é que você já conseguiu fazer com esse senhor que você está hoje em dia? Aí ela sorriu e falou assim, nossa, eu conheço tantos países, né?
tenho um carro importado, eu já consegui quitar não sei o quê, eu tenho um apartamento meu já e tudo. Aí o repórter fez uma pergunta meio óbvia para ela. Sabe o que ele perguntou? Ele perguntou assim: poxa, que interessante. Você, então, é uma mulher feliz? Aí ela disse: não me sinto completamente feliz. Aí todo mundo fica meio impactado, né? Como é que a mulher roda o mundo, tem um carro importado, tem dinheiro, tem a bolsa do momento, o celular do momento, não é feliz? Justamente para nos mostrar que reflexo de felicidade não está em bens materiais. É algo muito superior a isso. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não? Vou passar o slide então, Não, tá? professor. Então, gente, olhem só. Finalizei aqui o slide de vocês de hoje, tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Quando eu perguntei para vocês assim, será que vocês já estão treinando os olhos de vocês? Será que a gente já está habituado a tentar ver o indivíduo de uma maneira mais subjetiva? E a gente deu alguns exemplos e a gente percebeu que a gente ainda precisa amadurecer muito? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe profissional perfeito. Nós sempre vamos estar frente a frente com essas situações. Nós sempre vamos nos deparar com situações que nós vamos ter uma grande dificuldade de desassociar o que nós somos e a nossa profissão, tá bom? Nossa aula de hoje foi importante para a gente poder entender que, de maneira geral, a epidemiologia nos permite avaliar grandes problemas sociais. Tuberculose, depressão, Covid-19, mas que o nosso olhar, ele não pode ser apenas para aquilo que ele vê, literalmente. A gente precisa interpretar o que há por trás disso tudo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir? Quer deixar algum comentário, perguntar algo, sim ou não? Não? Então, olhem só, gente. Queria desejar para vocês uma ótima noite, tá bom? Eu já vou ver se eu coloco agora mesmo a aula de vocês na plataforma. Eu tive um problema com a plataforma, não consegui colocar antecipadamente a última aula gravada, mas ela já está na plataforma, tá bom? Então, desejo melhoras aí para nossa colega professor. que está adoentada. Boa noite. Boa noite. Nayara, vá lá, dê um abraço na sua mãe, não fique preocupada com nada não, tá bom? Não, professor, na verdade, eu interpretei muito bem.